Irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre os sussurros antes da tempestade, aprendendo a ouvir os sinais de Deus. Quantas vezes ouvimos dizer que a vida nos prega peças inesperadas, que as tragédias e as mudanças drásticas acontecem de uma hora para outra, sem aviso prévio. Exatamente como se um dia tudo estivesse em perfeita ordem e no outro o chão se abrisse sobre os nossos pés. Mas será que é assim mesmo? Será que Deus nos abandona à mercê do acaso, sem nos dar nenhum sinal prévio das tempestades que se aproximam? Pois é, irmãos, a resposta está na própria palavra de Deus. O Senhor não faz nada sem revelar seus planos aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. E isso é verdade, irmãos. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, muitas das vezes nos envia sinais. Sim, sussurros suaves, quase imperceptíveis, que nos preparam às provações que estão por vir. São como pequenas rachaduras numa parede, que anunciam a possibilidade de um colapso maior, se não forem reparadas a tempo. Irmãos, pense em um relacionamento que chega ao fim. Será que a ruptura acontece de repente? Sem nenhum sinal anterior? Não. Geralmente há um processo gradual de desgaste, de desentendimento, de falta de comunicação. Pois é, e em Provérbios 17,9 diz: quem ama a repreensão, ama o conhecimento, mas quem rejeita a repreensão é tolo. Meus irmãos, essas repreensões, esses sinais de desgaste, são oportunidades de reparação, de diálogo, de busca por reconciliação, antes que a situação se torne irreversível. São sinais que, observados com atenção, podem nos alertar para o perigo iminente. Imaginem, por exemplo, uma amiga que começa a se afastar. Suas mensagens ficam cada vez mais curtas, as ligações menos frequentes. Isso pode ser um sinal, um sussurro, pedindo atenção e cuidado. E é desse jeito, irmãos. O mesmo acontece no trabalho. Uma empresa em crise não entra em falência da noite para o dia. Há sinais claros de dificuldades financeiras, de queda na produtividade, de insatisfação entre os funcionários. Veja o que diz em Eclesiastes 3,1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queridos, Deus nos dá tempo para discernir os sinais e tomar as decisões necessárias. São sinais que, se ignorados, pode levar ao desastre. É assim que acontece. Pense só. Pense em uma mudança repentina de metas na empresa, em atrasos de pagamento, em rumores de demissões. Esses podem ser sinais claros de problemas maiores. Pois é. E na nossa própria vida espiritual? Deus também nos envia sinais e muitas das vezes não reconhecemos, pois estamos ocupados demais com as nossas preocupações cotidianas. Mas essas mensagens de Deus podem vir em forma de intuições, sonhos, mensagens bíblicas que nos tocam profundamente, mudanças de comportamento nas pessoas ao nosso redor, ou até mesmo através de momentos de profunda reflexão e introspecção. Acompanha comigo o que diz em Isaías 30:21. E os seus ouvidos ouvirão atrás de vós, dizendo: este é o caminho, andai por ele, e quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. A grande verdade é que Deus nos guia, mesmo que não percebamos imediatamente. É assim, irmãos. Às vezes, um versículo bíblico específico se destaca, um pensamento inesperado surge em nossa mente,
ou um sonho recorrente nos chama a atenção. Exatamente. Irmãos, a chave para enfrentarmos as tempestades da vida com fé e coragem está em aprender a escutar esses sussurros de Deus. Precisamos cultivar a capacidade de discernir os sinais que Deus nos envia, de buscar sua orientação através da oração e da meditação na sua palavra. Precisamos nos aproximar dele para que possamos ouvir sua voz, mesmo que seja em meio ao barulho do mundo. Veja o que diz em Salmos 32:8. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, guiarei os teus olhos. Queridos, mesmo quando as tempestades chegam, mesmo quando a casa cai, precisamos lembrar que Deus está conosco. Ele permite as provações, não para nos punir, mas para nos fortalecer, nos purificar e nos aproximar dele. Em Romanos 8:28 diz: Ora, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, as dificuldades que enfrentamos, por mais dolorosas que sejam, fazem parte do plano de Deus para nossas vidas. Sim, elas nos ensinam lições preciosas, nos ajudam a crescer na fé e a nos tornar pessoas melhores. Eu conheço uma família que passou por dificuldades financeiras, mas através da oração e da fé encontraram novas oportunidades e saíram fortalecidos. Deus usou as provações para aproximá-los e fortalecer seus laços familiares. Portanto, meus queridos, não temam as tempestades da vida. Estejam atentos aos sussurros de Deus. Aprendam a discernir os seus sinais e confiem em seu plano. Ele não nos abandonará. Ele os guiará, os protegerá, os fortalecerá em cada passo do caminho. A partir de hoje, se comprometam a dedicar um tempo diário à oração e à leitura da Bíblia, buscando a orientação divina em cada decisão. Busque apoio em sua comunidade cristã, compartilhando suas lutas e alegria com os irmãos e irmãs em Cristo. Bom, concluímos a nossa reflexão sobre os sinais de Deus. Mas há uma verdade crucial que precisamos absorver profundamente. Deus nos fala, nos guia, nos revela seus planos. E muitas das vezes, ele sussurra, avisa e direciona os nossos passos com clareza. Em Provérbios 3, do 5 ao 6, nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Queridos, no entanto, a teimosia, a recusa em ouvir a voz de Deus, a insistência em seguir o próprio caminho, mesmo contra a orientação de Deus, pode levar a consequências graves e dolorosas. Quantas vezes vemos pessoas sofrendo amargamente por causa de escolhas feitas em desobediência à vontade de Deus? Relacionamentos desfeitos que poderiam ter sido salvos se houvesse escuta e obediência. Doenças que poderiam ter sido prevenidas se houvesse atenção aos sinais do corpo e a busca pela orientação espiritual. Oportunidades perdidas por causa da teimosia e da falta de discernimento. Pense nas pessoas que hoje enfrentam tratamentos difíceis, doenças graves, separações dolorosas. Meus irmãos, muitas das vezes, em retrospecto, percebem que Deus lhes enviou sinais, sussurros, advertências claras. Só que a teimosia, a arrogância do eu sei o que é melhor, as impediu de ouvir e seguir o caminho que Deus lhes apontava. Em Isaías 55:6 fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Queridos irmãos, não deixemos que a teimosia nos cegue. Sim, amados, não endureçamos nossos corações à voz de Deus.
Busquemos a sua orientação em todas as áreas de nossas vidas. Estejamos atentos aos sussurros, aos sinais, às advertências. A obediência a Deus não é uma limitação, mas uma porta para a liberdade, para a paz, para a verdadeira felicidade. Que possamos aprender a ouvir a voz de Deus e seguir seus caminhos, para que não tenhamos que chorar amargamente pelas consequências de nossas escolhas. É verdade, Senhor. E nós ficamos por aqui e até um próximo vídeo. Tchau. Fiquem todos com Deus.